Capítulo 3. Max Weber. Esse problema de descartar uma ideologia por percebê-la indefensável cientificamente foi constante nesses anos. Muito importante para a formação de minha atitude em relação à ciência foi o contato precoce com a obra de Max Weber, cujos volumes, Sociologia da Religião e Economia e Sociedade, foram lançados nessa época e, naturalmente, devorados por nós estudantes. A influência duradoura de Max Weber pode ser resumida aos seguintes aspectos. Primeiro, seus ensaios sobre o marxismo, que remontam a 1904 e 1905, coroaram minha rejeição do marxismo como ideologia indefensável cientificamente. Rejeição esta que já havia sido preparada quando cursei Economia e História da Teoria Econômica. Em segundo lugar, as últimas palestras de Weber em Ciência e Política, Duas Vocações, deixaram claro que as ideologias são os chamados valores, entre aspas, que toda ação deve pressupor, mas que, em si mesmos, não são proposições científicas. A questão se tornou crítica com a distinção de Weber entre Gesinnungsethik e Verantwortungsethik, usualmente traduzidos por ética da intenção e ética da responsabilidade. Weber estava do lado da ética da responsabilidade, isto é, de assumir a responsabilidade pelas consequências dos próprios atos. Assim, por exemplo, se um sujeito estabelece um governo que expropria os expropriadores, é ele o responsável pela miséria que causou às pessoas expropriadas. É impossível desculpar as consequências maléficas dos atos morais pela moralidade ou nobreza das intenções do agente. A intenção moralizadora não justifica a imoralidade da ação. Mantive como firme legado este insight fundamental, embora o próprio Weber não tenha analisado suas implicações por completo. Ideologia não é ciência, e os ideais não substituem a ética. Depois descobri que essas distinções estavam intimamente ligadas à metodologia neocantiana das ciências históricas, desenvolvida pela chamada Escola Alemã do Sudoeste de Heinrich Rickert e Wilhelm Windelband. No contexto de Weber, ficou claro que as ciências sociais, para serem ciência, precisavam afastar os valores. Para ele, isso significava investigar relações de causa e efeito no processo social. Os valores que o sociólogo usaria para selecionar seus materiais eram insuscetíveis de tratamento científico. Os juízos de valor, portanto, estavam necessariamente excluídos da ciência. Isso deixou Weber com a dificuldade de que as premissas da seleção dos materiais, bem como as de uma ética da responsabilidade, tinham de permanecer ocultas. Weber não pôde analisar essas áreas. O sintoma externo dessa lacuna em sua teoria é o fato de que sua sociologia da religião, estudo de resto tão abrangente, não oferece nenhum tratamento do cristianismo primitivo ou da filosofia clássica. Ou seja, as experiências que forneceriam os critérios para embasar a ordem existencial e a ação responsável nunca mereceram sua atenção. Se, no entanto, Weber
não enveredou por algum tipo de relativismo ou anarquismo foi porque, mesmo sem ter conduzido essa análise, era um homem de grande solidez moral e, de fato, como revelou a biografia escrita por seu sobrinho, Eduard Baumgarten, um místico. Assim, sabia o que estava certo mesmo desconhecendo o porquê. Mas é claro que, cientificamente, esta é uma posição muito precária. Afinal, os estudantes fazem questão de saber por que razões devem agir desta ou daquela maneira. E quando as razões, isto é, a ordem racional da existência, são deixadas de lado, as emoções podem precipitar a pessoa numa espiral de aventuras idealistas e ideológicas, em que os fins se tornem mais fascinantes que os meios. Esta é a lacuna na obra de Weber, e foi o grande problema com que lidei por 50 anos, desde que me familiarizei com suas ideias. Em terceiro lugar, antes de avançar nessa questão, devo salientar que outra importante influência de Max Weber foi a abrangência de seus estudos comparados. No que me diz respeito, Weber comprovou de uma vez por todas que, no campo das ciências sociais e políticas, não se pode ser um acadêmico qualificado sem conhecer profundamente o assunto. Isso significa adquirir o conhecimento comparado das civilizações, não apenas da civilização moderna, mas também da medieval e da antiga, e não apenas do Ocidente, mas também do Oriente Próximo e do Extremo Oriente. E, em contato com as diversas especializações científicas, manter atualizado esse conhecimento. Quem assim não procede, não tem o direito de dizer-se um cientista empírico e, de certo, deixa a desejar como acadêmico da área. Capítulo 4. Estudos comparados. Ainda sobre o problema do conhecimento comparado, é claro que Max Weber não foi o primeiro a dar esse exemplo. O fundador da sociologia, Auguste Comte, também considerou fundamental a aquisição de uma ampla gama de conhecimentos. Desde então, todos os grandes cientistas sociais têm essa amplitude por indispensável. Esse aspecto fica obscurecido com algumas definições recentes, muito restritivas, de sociologia. Hoje, pensadores como Comte são vistos como filósofos da história, ou sociólogos da história. Mas esse tipo de classificação não elimina a estrutura da realidade. O necessário alcance empírico do conhecimento ainda é a base de toda e qualquer ciência social digna do nome. Na verdade, ainda estudante no início dos anos 20, quando comecei a me dedicar a esses assuntos, eu já sabia que o domínio do conhecimento histórico comparado era absolutamente necessário. Aí, o modelo weberiano foi reforçado pelo Declínio do Ocidente, de Oswald Spengler, que não devemos julgar apenas por seus aspectos duvidosos, como a classificação das civilizações e as analogias orgânicas, mas, sobretudo, por ser a obra de um homem que absorveu o conhecimento histórico, que torna possível o estudo comparado das civilizações. Todo o referencial da obra de Spengler já estava, como se sabe, na grande História da Antiguidade de Eduard Mayer, que constituiu também a base para a obra de Arnold Toynbee nas décadas seguintes. Se repararmos no texto de Toynbee, especialmente na parte dedicada às civilizações antigas, veremos que Mayer
é, ali, a autoridade citada com maior frequência. Em 1922 e 1923, quando morei e estudei em Berlim por um semestre, tive a oportunidade de acompanhar um curso de História da Grécia com Eduard Mayer. Era uma personalidade impressionante. Entrava na sala, uma figura esguia, levemente curvada por conta da idade, cabelos emaranhados. Subia, posicionava-se no atril, ajeitava os braços, cerrava os olhos e então falava por uma hora inteira sem interrupções em linguagem impecável, jamais cometendo um erro gramatical ou estilístico e não se confundindo em uma única sentença. Quando o sinal tocava, concluía a palestra, abria os olhos e se retirava. Particularmente impressionante em Eduard Mayer era a maneira como tratava as situações históricas do ponto de vista dos homens engajados na ação. Ainda me lembro de sua magistral ensinação de Temístocles às vésperas da Batalha de Salamina, sopesando as possibilidades que poderiam levar à vitória. Gosto de acreditar que a técnica de Mayer de compreender uma situação histórica pela forma como os indivíduos nela enredados a pensavam, foi incorporada ao meu trabalho como um fator permanente. Esse leque de conhecimentos, representados por Eduard Mayer, deve vir acompanhado da memória de um homem que, embora com menos peso nos detalhes críticos, possuía semelhante visão comparativa. Refiro-me a Alfred Weber. Tive a sorte de passar um semestre em Heidelberg, em 1929, quando ministrou pela primeira vez seu curso sobre a sociologia da cultura. Isso me trouxe mais uma vez a convicção de que um scholar, se deseja falar sobre as estruturas sociais em seu contexto histórico, deve dominar esse conhecimento comparado e estar à vontade tanto na civilização babilônica quanto na gênese da civilização ocidental no tempo dos merovingios e carolíngios. Capítulos 5. Stefan George e Karl Kraus. A importância do estudo comparado das civilizações não era um simples princípio metodológico. Como revelam estas memórias, eu de fato absorvi um considerável corpo de conhecimentos para fins comparativos com o estudo das obras de Max Weber e depois de Alfred Weber, Eduard Mayer, Spengler e Toynbee. A influência do chamado Stefan George Kreis, Círculo de Stefan George, favoreceu decisivamente esse aprendizado. Hoje, Stefan George é mais lembrado como grande poeta do simbolismo alemão e como poeta marcou-me também, sem dúvida. Com ele conheci a lírica simbolista e comecei a estudar com certa atenção poetas franceses como Stéphane Mallarmé e depois Paul Valéry. Mas, acima de tudo, a importância de George, naquele tempo, estava ligada à sua influência sobre um círculo relativamente grande de pessoas, composto tanto por seus adeptos quanto por amigos íntimos e discípulos, que depois se tornariam acadêmicos por mérito próprio e determinaram o clima das universidades alemãs para os jovens mais intelectualizados. Dentre os autores de obras que devorei na época e cujas primeiras edições ainda tenho em minha biblioteca, menciono Friedrich Gundolf, especialmente Goethe,
History of Caesar Fame, César, História da sua fama, e Shakespeare and der Deutsche Geist, Shakespeare e o espírito alemão, assim como Jean Paul, de Max Comerel, e sua obra sobre a literatura clássica e romântica na Alemanha, Der Dichter als Führer, o escritor como líder e guia, Nicht, de Ernest Bertrand, Rafael, de William Stein, e Kaiser Friedrich II, de Ernest Kantorowicz. E há também, é claro, o trabalho dos classicistas pertencentes ao círculo de Stefan George, que se estende por toda a década de 1920, começando com a obra sobre Platão de Heinrich Friedemann, morto na Primeira Guerra Mundial. O estudo de Paul Friedlander e Kurt Hildebrandt, continuação da obra de Friedemann, foi fundamental para as minhas pesquisas, que prosseguiram no mesmo espírito. Outra influência de primeira grandeza começou a tomar corpo bem no início dos anos 20 e foi muito intensa após minha volta dos Estados Unidos e da França em 1927, perdurando até a morte de Karl Kraus em 1937. Kraus foi o grande publicista de Die Fackel, A Tocha, publicação de periodicidade irregular que, assim como suas demais obras literárias, era lida por todos os jovens que eu conhecia. Era o substrato intelectual e moralista que nos dava a todos uma compreensão crítica da política e, especialmente, do papel da imprensa na desintegração das sociedades alemã e austríaca, preparando o terreno para o nacionalsocialismo. A posição fundamental de Karl Kraus era a do grande artista da linguagem que defendia a norma culta contra sua corrupção pelos modismos literários e, especialmente, pelos jornalistas. Sua obra, como a de Stefan George, deve ser entendida no contexto da espantosa destruição da língua alemã durante o período imperial depois de 1870. Não havia, à época, fenômenos comparáveis na Inglaterra, na França, nem mesmo nos Estados Unidos. Era preciso resgatar a linguagem, e a tarefa dependia de um esforço consciente por parte da nova geração. A influência do estilo do Stefan Georg Kreis em minha formação ainda pode ser identificada. Por quem tiver interesse no assunto, em meus primeiros livros, sobre a forma do espírito americano e História da Ideia de Raça, de Ray Acarus, principalmente neste último. Resgatar a linguagem significava recuperar o objeto a ser por ela expresso, o que, por sua vez, significava sair do que hoje se chamaria a falsa consciência da burguesia ordinária, aí incluindo os positivistas e marxistas, cujos representantes literários eram as vozes dominantes no meio cultural. Daí que essa preocupação com a linguagem fizesse parte da resistência contra as ideologias. As ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, o pensador ideológico passa a construir símbolos não mais para expressá-la, mas para expressar sua alienação em relação a ela. Transpor esse simulacro de linguagem e restaurar a realidade por meio da restauração da linguagem era o trabalho não só de Karl Kraus, mas também o de Stefan George e dos que integravam seu círculo na época. Um escrito particularmente influente de Karl Kraus foi o seu grande drama
sobre a Primeira Guerra Mundial, os últimos dias da humanidade. Com sua extraordinária sensibilidade para recriar a melodia e o vocabulário do fingimento na política, do patriotismo de guerra, da difamação do inimigo e do linguajar insultuoso típico da oculocracia. A obra crítica de Krauss, que teve seu primeiro clímax em Os Últimos Dias da Humanidade e continuou nos anos 20 com a crítica da linguagem literária e jornalística da República de Weimar, na Alemanha e na Áustria, ganhou importância com a ascensão gradual do nacionalsocialismo, até o domínio absoluto da cena pública. Sua outra grande obra sobre as catástrofes do século XX foi A Terceira Noite de Walpurgis, sobre o fenômeno de Hitler e do nacionalsocialismo. Uma versão reduzida desse trabalho foi publicada em seu último ano de vida no periódico A Tocha. Krauss editou o texto por recear que uma exposição completa daquela catástrofe brutal prejudicasse vítimas potenciais do homem então no poder. O texto completo de A Terceira Noite de Walpurgis, sem cortes, só foi publicado após a guerra pela Kösel Verlag de Munique, como volume 1 das Werk, obras, que chegaram a 16 volumes. Devo dizer que é impossível empreender um estudo sério do nacionalsocialismo sem recorrer à Terceira Noite de Walpurgis e aos anos de crítica do periódico A Tocha, pois é aí que se evidencia a miséria intelectual que tornou possível a ascensão de Hitler. O fenômeno de Hitler não se esgota em sua pessoa. Seu sucesso deve ser situado no quadro geral de uma sociedade arruinada intelectual ou moralmente, no qual figuras que em outros tempos seriam grotescas e marginais podem ascender ao poder público por representarem formidavelmente o povo que as admira. Essa destruição interna de uma sociedade não terminou com a vitória dos aliados sobre os exércitos alemães na Segunda Guerra Mundial, mas continua até hoje. Devo dizer que a destruição da vida intelectual na Alemanha em geral e nas universidades em particular é fruto da destruição que pôs Hitler no poder e da destruição perpetrada sob seu regime. O processo ainda está em curso e não é possível entrever seu fim, de sorte que consequências surpreendentes são possíveis. O estudo desse período por Karl Kraus, e especialmente sua arguta análise do detalhe sujo, aquilo que Hannah Arendt chamou de, aspas, banalidade do mal, tem grande importância para nós hoje, pois é possível encontrar fenômenos correlatos na sociedade ocidental, embora não ainda, felizmente, com os efeitos destrutivos que resultaram na catástrofe alemã.